A paz do Senhor, caro ouvinte. Estamos aqui para conversar sobre a lição de número 4 da CPAD para os jovens, intitulada O que Cristo fez por nós. Se pudéssemos substituir o título da lição, colocaríamos da seguinte forma: O que Jesus fez na cruz por mim e por você? Primeiro, a resposta é muito óbvia em Colossenses, capítulo 1, versos 13 e 14, que diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Um fato é inquestionável. A obra realizada por Cristo na cruz é a maior expressão do amor de Deus por nós. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele declara que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós somos muito especiais para Deus. Somos tão especiais para Deus que Ele nos amou de tal maneira que deu tudo, deu a si mesmo, deu o seu único Filho. Por nos amar, Jesus deixou a sua glória, o seu trono, esvaziou-se, tornou-se homem, servo, foi perseguido, preso, humilhado, açoitado, cuspido, envergonhado e pregado numa cruz. Sendo Deus, se fez homem, sendo Senhor, se fez servo, sendo santo, se fez pecado, sendo bendito, se fez maldição, sendo autor da vida, deu a sua própria vida por nós. Olhando para o texto que Paulo escreveu aos Colossenses, podemos enxergar, ver a obra de amor que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário. Foi na cruz que ele nos libertou. Paulo diz, ele nos libertou do império das trevas. O verbo libertar, ele significa salvar, libertar de algum tipo de servidão ou escravidão. O verbo libertar, ele também significa livrar do perigo. A palavra império, ela tem o significado de autoridade ou poder. Paulo está afirmando que Deus nos libertou do poder, da autoridade, do domínio que Satanás tinha sobre a nossa vida. Essa expressão libertou confirma que a obra de libertação foi absolutamente consumada por aquilo que Jesus fez na cruz. Por causa do que Cristo fez na cruz, não corremos mais o perigo de passar a vida e a eternidade separados de Deus. Antes da obra de Cristo na cruz, por causa do pecado, estávamos no império das trevas. Na casa do valente, presos e acorrentados, cegos e oprimidos. Porém, por nos amar, Jesus invadiu a casa do valente, saqueou seu império e nos libertou da escravidão que vivíamos. Deus, por meio de Cristo, abriu nossos olhos, tirou as correntes que nos prendiam, abriu os portões que nos trancavam nesse reino de escravidão e nos fez sair para viver a liberdade de uma nova vida nele. Por isso mesmo, Paulo afirmou o seguinte em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A obra da cruz é uma obra de libertação. Ele nos libertou do império das trevas para vivermos em novidade de vida. Foi na cruz também que ele nos transportou. Paulo diz nesse versículo, ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus não apenas nos tirou da região da morte, como também nos transportou para dentro do reino da luz, o reino do Filho do seu amor. Houve um translado, uma transferência, uma mudança imediata de local. Deus nos tirou do império das trevas para o reino da luz. Deus mudou nossa posição. A palavra grega, que é traduzida pelo verbo transportou, significa remover de um lugar para o outro, transferir. Essa expressão era muito comum nos dias de Paulo. Era usada no mundo antigo para descrever o costume de transladar a população vencida por um reino a outro país.
Entretanto, em termos espirituais, esse translado ele tem 4 características. É um translado do poder de Satanás para o senhorio de Cristo, é um translado do império das trevas para o reino da luz, é um translado da escravidão para a liberdade e é um translado da condenação para a remissão dos pecados. Na vida do cristão, a obra da cruz tem um antes e um depois. Antes estávamos no império das trevas, sob o domínio cruel e opressor de Satanás. Antes andávamos no cativeiro do diabo, acorrentados pelo pecado. Agora estamos livres, libertos e salvos pela obra da cruz. Fomos não apenas libertados do império das trevas, mas também transportados para o reino da luz. No antigo império estávamos debaixo de escravidão. No reino da luz, somos livres. No reino das trevas, Satanás queria a nossa morte. No reino da luz, Cristo morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. A obra da cruz é uma obra de transferência. Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi na cruz também que ele nos redimiu, e Paulo, naquele versículo que nós lemos lá no começo desse áudio, o Paulo diz, no qual temos a redenção. O verbo redimir aqui significa libertar um prisioneiro mediante o pagamento de um resgate. O que é um resgate? É a libertação do local em que se estava preso mediante o pagamento de uma quantia de um valor combinado. É o valor pago por essa libertação. É a ação de livrar ou de libertar alguém de um determinado lugar. Para que pudéssemos ser resgatados do pecado, alguém deveria pagar por ele. E por nos amar, Deus fez isso. Por intermédio de Cristo, Deus pagou um altíssimo preço pela nossa redenção. Deus nos comprou não com prata e ouro, mas com o sangue precioso do seu Filho amado. Deus nos comprou de volta e agora somos dele. Somos propriedade particular. Somos de Deus por direito de criação, porque ele nos criou à sua imagem e semelhança, e também somos dele por direito de redenção, pois ele nos comprou com o sangue precioso do seu Filho amado. A obra da cruz é uma obra de redenção. Ele nos comprou de volta com o seu precioso sangue. Foi na cruz também que ele nos perdoou. Paulo diz, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. A obra da cruz removeu a barreira entre o Deus Santo e o homem pecador. Na cruz, por intermédio de Cristo, Deus nos perdoou de todos os nossos pecados, nossa dívida foi paga, nossa culpa cancelada e nossa justificação declarada. A palavra perdão significa mandar embora ou cancelar uma dívida. Desta forma, o perdão de pecado é o cancelamento de uma dívida. Foi por isso que Paulo afirmou em Colossenses 2,14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Nossa dívida como escravo foi cancelada. Nossos débitos não podem mais nos escravizar. Satanás não encontra mais nada nos nossos arquivos para nos acusar. Paulo confirma essa verdade quando diz em Romanos, capítulo 8, versos 33 e 34 o seguinte: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Por meio da remissão dos nossos pecados, somos transferidos de réus condenados para status de filhos amados. Continuamos pecadores, mas agora pecadores redimidos. Por meio de Cristo, através da confissão, podemos receber constantemente o perdão e a restauração de nossa vida. O perdão pavimenta o caminho para o novo relacionamento com Deus. A obra da cruz é, portanto, uma obra de perdão. Ele perdoou os nossos pecados. Deus nos resgatou enviando-nos Jesus. Ele morreu na cruz por nós e ressuscitou por causa da nossa justificação. Fora de Jesus, não há possibilidade de salvação. Portanto, foi na cruz que ele nos libertou, transportou, redimiu e perdoou. Foi ele quem morreu na cruz e pagou o preço da nossa salvação. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Foi por amor que Jesus se entregou na cruz.
Ele me ama. Ele ama você. E eu espero com certeza você na lição de número 5 e que Deus abençoe a sua vida.